Lucas capítulo 7. Evangelho que escreveu o doutor Lucas, capítulo 7, do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 7. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cizino, do pastor Reuel, pelo convite. Muito obrigado, amigo. A igreja de Camboriú, pastor Paulo, Deus te abençoe. Meu pastor Acelino, Deus abençoe o senhor. E a todos os companheiros, os cantores, amigos, Deus abençoe a todos os ministros, os que verbalizam a palavra, pastor Ivaldo, pastor Paulo, pastor Elcio. Deus abençoe a todos os senhores. Lucas capítulo 7, eu quero trabalhar com os irmãos nesta manhã sobre o tema Parando o Enterro. Lucas capítulo 7, do versículo 11 em diante, diz-nos assim: E aconteceu, pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Repita comigo: e os que levavam pararam. E os que levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Tome seu assento. E eu gostaria de aproveitar esses minutos para trabalhar com os irmãos sobre esse tema, parando o enterro. Nós conhecemos perfeitamente esse texto e os versículos que formam este encontro de Jesus Cristo com uma viúva na cidade de Naim. Todos nós já estudamos, já verbalizamos, já discutimos alguma coisa dentro desse texto. Todos aqueles que verbalizam a palavra já tiraram desse texto várias lições que enriqueceram as nossas almas. Nós temos aqui, amados, a prova cabal e concreta de que o ministério de Jesus foi um ministério atuante e principalmente o ministério itinerante. Jesus Cristo, o período em que este passara aqui na terra, ele teve o único propósito, o único sentimento que permeava o seu coração era de trazer a mente de Deus aos homens e levar as mentes dos homens a Deus. Nós temos aqui o encontro de Jesus com uma viúva. Se você procurar na geografia bíblica, você vai ver que a cidade de Naim, não podemos nem chamar de cidade, vamos chamar de vila, um lugarejo sem expressão. Mas a Bíblia diz que Jesus foi a esta cidade. E quando ele está entrando ali com uma grande multidão, e é interessante que ele entra justamente na hora em que uma outra multidão está saindo da cidade. Aqui nós temos o encontro de duas multidões. Nós temos aqui dois grupos, um grupo feliz, um grupo alegre, um grupo satisfeito, porque eles tinham ali a presença de Jesus. Um outro grupo, a outra multidão triste, porque eles estavam levando o moço para enterrar. É interessante que os psicólogos, eles dizem que o ser humano, ele é capaz de conviver com vários sentimentos. O ser humano, ele é capaz de conviver tanto com alegria como com tristeza,
tanto com vitórias como com derrotas. Nós nesta manhã, se eu fosse perguntar a todos os senhores, talvez muitos aqui iriam me responder que muitos sentimentos passam e perneiam e estão incultados em você nessa manhã. Talvez você entrou aqui com vários sentimentos, mas eu não quero saber quantos sentimentos você entrou aqui. Eu quero saber qual é o sentimento que nesta manhã vai prevalecer. Eu não quero saber se você veio com derrotas, fracassos, sucessos, problemas, dificuldades, alegrias, tristezas, perdas. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado qual é o sentimento que quando terminar esse culto vai prevalecer na tua vida nessa tarde, vai prevalecer na tua vida, porque se nós estivermos do lado de Jesus, mesmo com os problemas e as dificuldades, a vitória será sempre nossa, porque nós estamos do lado da vida, nós estamos do lado da ressurreição. Aquela primeira multidão, eles estavam messianicamente felizes, porque eles tinham ali a presença de Jesus. O foco principal era o Nazareno, o foco principal era o Messias, o foco principal era o Cristo. Mas em contrapartida, existia uma multidão que o foco principal era a morte, era um defunto dentro de um caixão e uma viúva chorosa. Mas nessa noite, nesta manhã, a gente está tão acostumado a pregar de noite, não é? Nesta manhã, eu quero te dizer que a vida vai prevalecer. Eu não sei se você entrou aqui carregado como morto, eu só sei que você vai sair daqui vivo, porque Deus é fiel e Deus tem propósitos aqui. Mas vai me escutando, irmão, porque eu estou só na introdução. Vai me escutando. Houve o encontro das duas multidões. As multidões se encontraram. E agora a Bíblia diz que Jesus dirige-se à viúva de Naim. Olha para ela e diz assim, pastor Arcelino. Ele diz assim: não chores. Mas vamos analisar algo aqui. Quando você vai no velório, quando você vai no culto fúnebre, você procura logo aquela pessoa que está passando por aquele processo de separação. E de muitas palavras que você fala, esta palavra também faz parte do teu dicionário. Você chega com o irmão ou com a irmã e diz assim: não chores, olha, Jesus levou, o céu é melhor. Não é verdade? A gente sempre tenta consolar. Agora chega Jesus, o dono da vida, chega Jesus, o autor da vida, chega Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Cordeiro, aquele que viria para redimir a raça humana, chega com a mulher e diz as mesmas coisas. Diz: não chores. Sabe por quê? Porque a cultura judaica ensina-nos que o judeu precisa consolar o judeu. Isto está no sangue do judeu. Você vai encontrar judeu chorando por pessoas que não é nem parente seu, que não é nem seu amigo. Sabe por quê? Porque isto é cultura. Isto está incultado na cultura dos judeus. Veja que Jesus não chega para ressuscitar primeiro. Ele chega primeiro para consolar, porque ele é judeu. Ele olha e diz para ela: não chores. Se eu estivesse ali como sanguíneo que sou, eu diria assim: Nazareno, essa mulher já está cansada de ouvir as mesmas palavras. Esta mulher passou a noite toda ouvindo isso. Esta mulher passou o dia todo ouvindo isso. E chega o Senhor falando as mesmas coisas. Isto prova, amados, que Deus é perfeito até nisso. Deus primeiro consola para depois ressuscitar. Deus primeiro fala ao coração dela para depois trazer o filho de volta para ela. E eu quero te dizer que o consolo de Deus é perfeito. O consolo de Deus é extraordinário. Levante a tua mão e receba o consolo de Deus aqui nesta manhã. Outra coisa que eu vejo aqui, dentro desse contexto introdutório, é que aquele caminho, escute isso, aquele caminho, eu vou tirar, irmão, eu não estou mais suportando. Meu Deus, eu vou falar, Jesus, é que Jesus está falando comigo um negócio aqui, mas eu já vou falar. Segura aí que eu já vou falar, Jesus. Outra coisa que eu vejo é que, escute bem, aquele caminho entre a casa daquela viúva ao cemitério, pastor Silas,
era um caminho conhecido daquela mulher. Como? Lembrem-se que ela era viúva. Ela já tinha feito esse mesmo caminho, não sei se alguns meses, não sei se alguns dias atrás, porque ela enterrou o marido. Então o que acontece? Ela está lembrando, aquele caminho era um caminho conhecido. Cada curva, cada buraco, cada pedra, cada quilômetro, ela conhecia perfeitamente. Ela está sofrendo duas vezes. A primeira porque está enterrando o filho, e a segunda porque está lembrando que um dia enterrou o marido. A dor da sua alma é gritante. Seu coração está cortado, porque as mesmas pessoas que levaram seu marido estão agora levando o seu filho. E cada passo que ela dá, cada intercurso daquela trajetória, ela conhecia perfeitamente. Amados, analisa como estaria o coração desta viúva, como estaria a vida desta mulher, sofrendo a perda do marido e agora a perda do filho. Cada passo ela lembrava. Imagine comigo que ela vai pisando nas lágrimas que um dia ela chorou pelo marido, e agora está pisando na lágrima que chorara pelo marido, e está chorando a perda do filho agora. Jesus, por que ele não chegou na primeira vez? Por que Jesus deixou essa mulher sofrer duas vezes? Por que Jesus permitiu que esta mulher enterrasse o marido e agora está enterrando o filho? Por que ele não veio antes? Eu digo isso no final dessa mensagem. Por que ele não veio antes? Outra particularidade que eu vejo nesse texto, que esta mulher era viúva. E viúva na Bíblia é sinal de miséria. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta, ele diz assim: Timóteo monta uma assistência social para cuidar das viúvas. Amados, escute, viúva na Bíblia é sinal de dependência. A cultura judaica diz que o homem traz a comida, o homem traz o vestuário, o homem traz o recurso para dentro da sua casa. Essa mulher tinha um marido, a primeira fonte de recurso morreu, só que ela tinha um filho. É aqui que eu quero que você entenda a mensagem. Todos os sonhos daquela mulher, todos os objetivos daquela mulher foram canalizados do marido para o filho. Por quê? Porque o marido está morto. Então tudo aquilo que ela gestou, planejou, arquitetou, elaborou, todos os seus organogramas foram transferidos do marido para o filho. E agora o filho está dentro de um caixão. O sonho dela, os seus objetivos, as suas realizações estão agora sendo levados pelas mesmas pessoas. Tudo aquilo que ela sonhou, tudo aquilo que ela planejou, tudo aquilo que ela visualizou, tudo aquilo que nas suas noites de solidão ela dizia: meu filho vai trazer o pão, o meu filho vai trazer o vestuário, o meu filho vai trazer os recursos. E agora os seus sonhos estão mortos dentro de um caixão. É aqui que eu quero pregar. Quando eu digo que Deus vai parar o teu enterro, eu estou dizendo que Deus vai parar o enterro dos teus sonhos, dos teus objetivos, de tudo aquilo que você sonhou, de tudo aquilo que você elaborou, de tudo aquilo que você gestou, tudo aquilo que você colocou no papel, e alguém veio, roubou, assassinou, matou o teu sonho e contratou o coveiro, contratou o dono do caixão. Mas eu estou aqui com autoridade para dizer para o coveiro hoje que é melhor ele arranjar outro emprego, porque os meus sonhos e os teus sonhos ele não vai enterrar. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui, levante a mão aí. É melhor até o coveiro mudar de cidade. E eu vou falar agora, hein, Jesus? Segura no banco aí. Essas pessoas que roubaram os teus sonhos, pegaram os teus sonhos, mataram os teus sonhos e colocaram dentro do caixão, Deus está parando esse cortejo. Levante a tua mão direita e recebe o que eu estou recebendo de Deus aí.
porque Deus está parando aqueles que estão querendo levar os teus sonhos embora. Fala para o teu irmão aí: Deus vai parar teu enterro, Deus vai parar o teu enterro, Deus vai parar o enterro da tua família, Deus vai parar o enterro do teu ministério, Deus vai parar o enterro da tua vida, Deus vai parar o enterro, porque Ele chegou. Nenhum dos senhores aqui não sonham, todos nós sonhamos. A nossa vida é uma, até de noite, até de noite dormindo, e o subconsciente ali ativo, a gente sonha e no amanhã a gente lembra o que sonhou. O ser humano é uma fábrica de sonhos. Você sonha algo para o teu ministério, você sonha algo para a tua família, você sonha algo financeiramente no teu negócio, você quer ter que os sonhos sejam materializados, e lá vai o cortejo. Eu vejo Jesus dizendo aos discípulos: ei, vamos a Naim. O que o senhor vai fazer em Naim, Jesus? Não tem nada, Naim não tem expressão, Naim é uma cidade pequena, mas Jesus queria ir em Naim, e lá vem Jesus, e na hora que Jesus vem, a multidão vem. Ele diz: não, peraí, ninguém vai enterrar o sonho dessa mulher não. A Bíblia diz que ele pega no morto, ele pega no caixão, e ele para aqueles que estavam querendo levar o sonho dela. E Deus vai parar aqueles que roubaram os teus sonhos e querem enterrar. Levante a mão, irmão, adore a Deus aí. Aleluia. Eu, para fazer essa conexão, para estar aqui, eu tive 1 hora de sono nessa madrugada. Mas escute bem, eu estou aqui como mensageiro, eu estou aqui como profeta. Irmão, planejaram, mandaram o coveiro cavar, mandaram alguém construir o esquife, e disseram: acabou a Maria, acabou o Pedro, acabou o João. Não acabou não, Jesus chegou. Ele para, Ele para. Ninguém vai enterrar os teus sonhos. Agora segura aí. Sabe quem gosta de enterrar sonho de crente? É outro crente. Sabe quem inveja os nossos sonhos? É o outro crente. Sabe quem armou para com coveiro? É o outro crente, porque está com inveja, está com ciúme, não aceita a tua vitória. Mas não adianta, Deus chegou. Levante a tua mão aí, levante a tua mão. Receba o que eu estou recebendo de Deus aí. Esse crente, esse inimigo, querendo ou não, Deus vai parar o teu enterro hoje. Olha que coisa bonita vai acontecer aqui nessa hora. Quem fabrica caixão vai falir, e quem trabalha de coveiro é melhor arranjar outro emprego, porque os teus sonhos são de Deus. Foi Deus que sonhou, foi Deus que sonhou. Coloca a mão no ombro do teu irmão e profetiza isso para ele. Diga: Deus sonhou, foi Deus. Fala como profeta. Fala como profeta. Disseram que a tua família acabou, é mentira, é mentira. Disseram que tu vai falir, é mentira, é mentira. A porta que Deus abre ninguém fecha. A porta que Deus abre ninguém fecha. É mentira. Agora olha aqui. A Bíblia diz que ele toca no esquife. A palavra esquife, vamos fazer uma exegese da palavra esquife. A palavra esquife no original não é caixão como nós conhecemos, é cama, ou mais próximo de uma tábua, aonde o morto era enfaixado. Hoje tem cada caixão que a gente fica admirado, né?
A gente olha e diz: esse vai ficar muito bem a eternidade aí, o caixãozinho. Tem até travesseiro, já viram isso? Olha só. O diabo é muito sujo, não é, irmão? Ele pinta o caixão do jeito que a gente quer e do jeito que os inimigos dos nossos sonhos querem. E eles tentam apresentar de uma forma que alguém diga: é perfeito. É uma cama e o morto enfaixado. A cultura e a lei, isso é lei, isso é lei. A lei dizia que ninguém podia parar o enterro de ninguém, com exceção de ser uma pessoa muito próxima. A única pessoa que podia parar aquele enterro era a mãe. Mas Jesus lá vem. Lá vem Jesus. Ele coloca a mão dele lá e toca no morto. Quando diz tocou no esquife, a tradução diz que ele toca no morto, porque o morto ficava e a tábua ficava embaixo, a cama ficava embaixo. Ele toca no morto. E você sabe que tocar em morto dava exclusão naquela época, né? Tinha que ser disciplinado. Tocar em morto, hemorragia e lepra tinha que estar cortado da comunhão. E ele chega lá com aquela mão abençoada que ele tinha, mão de carpinteiro. Ele pega lá e toca no teu sonho que está morto. Ele toca no teu sonho que estava indo para o cemitério. E alguém pergunta: quem é ele aí? Quem é esse? É parente? Não é? Amigo? Não é? Quem é ele? Ele não sabiam que ele era o dono da vida. Era aquele que dá o sonho e faz com que o sonho seja cumprido. E ele toca, e ele toca, ele toca, ele toca. Ele toca. Quem é ele? Ele é o dono do sonho, irmão. Olha, eu vou profetizar o que Deus está mandando eu pregar aqui, hein? Escuta bem, não adianta tocar em você, está tocando em Deus. Tocar no teu sonho, está tocando em Deus. Tocar no teu sonho, está tocando em Deus. Tocar no teu sonho, está tocando em Deus. E Deus não perde batalha. Levante a mão e adora. Não podemos tocar. E ele toca. E ele para. Vem cá, Fabiano. Vocês lembram que a princípio, no dia do velório, do enterro do marido, aquela irmã veio sozinha, abandonada. Agora quando Jesus toca, olha para o moço e diz: moço, levanta-te. E a Bíblia diz que o moço levantou e começou a falar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ninguém vai calar a voz do teu sonho. O teu sonho terá som, vozes. Não adianta, eita, não adianta capeta, não adianta homem, não tem ninguém que vai calar a voz do teu sonho. Levante a mão, recebe o que eu estou recebendo aí. Fala língua estranha aí, crente, fala língua estranha, fala. Cadê os canelas de fogo aqui? Fala língua estranha. Deus vai fazer com que a voz do teu sonho seja permeada. Ninguém vai calar, pastor Paulo. Ninguém vai calar, pastor Arcelino, teus sonhos. O meu tempo chegou na tua vida, te trouxe aqui para responder um pedido teu, Manamahaya. Eu sou o Senhor da tua chamada e te coloco aonde eu quero e levo para onde eu quero, porque eu assino a tua chamada. Assim diz o teu Deus. Fica aí, Fabiano, fica aí. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui. A mulher, pastor Reuel, Djalma, obreiros, Erivaldo. Lá vai a mulher sozinha. Naquele dia, Jesus para, fala com o morto, morto ressuscita e já vai falando, porque a obra de Deus é completa. Você sabe que
falar depois de morto só um milagre. Você sabe disso. Só ele faz cada coisa. E a Bíblia diz que ele entrega o rapaz para a mãe. Faz assim com a mão. Hoje, faz assim com a mão. Agora, só quem crê. Teus sonhos estão saindo do esquife, estão voltando para ti. Estão voltando para ti. Estão voltando para ti. Deus está devolvendo os teus sonhos. Ai, assim, faz assim, meu querido. Só quem tem fé. Deus está devolvendo os teus sonhos. Deus está devolvendo aquele ministério que tu sonhas. Deus está te dando aquilo que você está pedindo, que você viu que te roubaram e levaram, foram para o enterro. Deus está devolvendo para ti, Gileade. Deus está devolvendo para ti, cantores, uma boa agenda. Deus está devolvendo para ti, pregadores, uma agenda neste Brasil e fora deste Brasil. Deus está devolvendo. Recebe de volta aí. Recebe de volta a tua família. Recebe de volta a tua vitória. Recebe de volta os teus sonhos. Agora olha só, pastores, olha o que acontece. A mãe pensava que voltaria vazia, sozinha naquele dia. Lá vai a mãe voltando com o filho. Bora, meu filho, para casa, bora. Bora, meu filho, para casa. Agora dá uma olhada para trás. Os teus inimigos, os que roubaram os teus sonhos, os que planejaram para acabar com os teus sonhos, estão agora puxando o caixão vazio, decepcionado. Não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos e não vão conseguir mesmo. O sangue de Jesus é maior. Para os nossos inimigos só resta o caixão vazio. Você crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Para os teus, olha o teu irmão, acredita. Faz pouco nessa, faz pouco, pode fazer pouco. Olha eles empurrando o caixão. Olha eles lá. E você vai voltar com a tua vitória. Você vai voltar com os teus sonhos. Porque aqueles que clamaram contra ti estão agora decepcionados. O caixão está vazio. E eles já estão falando para o coveiro ir embora, porque o coveiro não vai ganhar nada. Porque Jesus chegou primeiro, ele chegou. E a mulher já chega na sua casa com a vitória. Alguém disse para ti que acabou. E eu posso até apontar pessoas aqui. Que alguém disse que acabou para ti. Mas eu venho aqui para te dizer isso nesta hora. Não acabou. Não acabou. É o começo. Jesus permitiu que roubasse os teus sonhos. Ele permitiu que colocasse os teus sonhos no caixão. Ele permitiu que o coveiro abrisse a cova. Mas ele não vai permitir que eles enterrem os teus sonhos. Agora deixa eu dizer umas verdades. Você não é obrigado a crer nos meus sonhos. Mas você não tem autoridade para enterrar os meus sonhos. Ninguém aqui é obrigado a crer no sonho desses homens. Mas ninguém aqui tem autoridade de enterrar. Porque se você tentar enterrar, Deus vai te deixar só, desmascarado, no cemitério, puxando o caixão vazio. E o crente que você está perseguindo já está entrando na sua casa com a vitória dele e o filho ressuscitado. Sonha, obreiro, sonha. Porque quando a gente sonha é impactante. É mais fácil alguém acreditar na lógica do que naquilo que não é lógico. Mas Deus não trabalha às vezes na lógica. Eu vou falar, Jesus. Os teus sonhos estão perturbando muita gente. Tem muita gente que não está nem conseguindo dormir, com raiva dos teus sonhos.
Aquilo que Deus revelou para ti tem perturbado muitas pessoas, mas eu quero te dizer que foi Deus. Não te importe com eles, olha para Deus, olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. Chora mesmo, chora, chora. Eu vou te dar 1 minuto, fecha os teus olhos, chora, pode chorar. Olha, pastor Reúne. Chorando, Deus te abençoe. Chora, molhe sua alma. Vamos, chore, chore. Hoje Deus está falando contigo cara a cara. Chora, porque até agora tu estavas te sentindo derrotado, perdedor. Roubaram o teu primeiro sonho e estavam querendo enterrar o teu segundo. Mas ele chegou. A comitiva da vida chegou. O dono do sonho chegou. Aquele que realiza sonho chegou. Coloque a mão no ombro do teu irmão aí. Transmita isso que tu estás sentindo. Transmita, transmita. Olha só que coisa linda. Eu não poderia estar de fora desse culto, não porque estou pregando, mas eu não poderia estar de fora desse culto mesmo participando, porque esse culto é um renovo para minha vida. Transmita para ele, transmita, transmita, transmita. Deixa o fogo passar, deixa a glória fluir. Os sonhos, ele tem sonho também. Esse aí, ele tem sonho. Ele acredita em alguma coisa como você. Irmão, não atrapalhe. Olha para ele aí, olha para ele, olha para esse irmão aí. Não atrapalhe o sonho dele, meu irmão, pelo amor de Deus. Não atrapalhe o sonho dele. Não prejudica ele. Cadê os sonhadores aqui? Levante a mão, sonhadores. Eita, Satanás, tu estás mais derrotado do que nunca, porque os nossos sonhos estão mais vivos do que nunca. Mas escute, por que Deus vai parar o teu enterro hoje? Laconicamente, laconicamente. Olhe para mim agora. Por que Deus vai parar o teu enterro? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 21 e versículo 17. Vamos lá? Aqui está a primeira razão, vamos assim dizer, que Deus vai parar o teu enterro hoje. Gênesis capítulo 21 e versículo de número 17. Oh, aleluia. Diz assim: porém Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar dos céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Nós sabemos desse texto. Agar está no deserto mais uma vez. Capítulo 16 de Gênesis, ela está no deserto. E agora capítulo 21 de Gênesis, lá está Agar no deserto de novo. No capítulo 16 ela fugiu. No capítulo 21 ela foi expulsa. No capítulo 16 ela estava gerando filho. No capítulo 21 ela já tem um filho. E é interessante que naquela festa, quando Ismael está sendo desmamado,
Isaac fala, Isaac está sendo desmamado. Ismael fala alguma brincadeirinha para Isaac. Sara ouve, olha para Abraão e diz: Abraão, manda embora essa escrava e o seu filho, porque eles não herdarão com meu filho Isaac. É interessante que em vez de Sara usar o nome de Agar, ela usa o pronome, manda esta, o filho dessa, porque esta, quer dizer, não cita o nome de Agar. E Agar foi embora, lá no deserto. Agar toma água, come o pão, acaba tudo. E parece que Agar morreria e a história, a promessa, o sonho ficaria aniquilado. Mas a Bíblia diz que quando Agar está naquele processo, coloca o rapaz como um tiro de arco e fica à frente, uma distância que ela podia observar. E ela diz assim: para que eu não veja morrer. Pronto. A palavra morrer na exegese significa fim, fim de vida, fim de existência, fim de história, acabou. Quando Agar está lá naquela depressão, rejeitada, sem direção, sem recurso, sem nada, a Bíblia diz: porém Deus ouviu a voz do rapaz. Diga porém. Pega na mão do teu irmão e diga porém. Diga porém. Diga porém. Diga porém. Não, mas é porém. Porém. Mais alto, meu irmão, para minha mulher ouvir lá em São Paulo. Diga porém. A palavra para os teólogos, chega, eles ficam com o olhinho assim, ó. A palavra porém, ela deriva-se da palavra do latim proinde. Traduzindo a palavra proinde para o português, significa ato contínuo, vida que segue, história que não acaba. Quando eu digo, diga porém, quando a Bíblia diz que porém Deus ouviu, a Bíblia quer dizer que a história de Agar não acabaria ali no deserto, porque Deus iria dar continuidade da vida de Agar e da história de Agar. Aí eu quero te dizer nesta hora, que nós já estamos numa hora do sacrifício, que você não vai morrer no deserto, e nem a história da tua vida vai acabar no deserto, porque o porém de Deus se manifesta sobre a minha e sobre a tua vida nesta hora. Não é fim do teu ministério, não, obreiro. Eu vou dizer algo. Eu estava vindo no avião, pastores, estava analisando assim, que nós que viajamos, que cantamos, pregamos, falta de agenda, escute, não significa que Deus não esteja no nosso ministério. Preste atenção. Porta fechada não significa que Deus não esteja conosco. Uma intempérie no percurso não significa que Deus não esteja aprovando o nosso ministério. Porque nós temos a filosofia que onde passarmos a coisa vai abrir, mas vai abrir, não é bem assim não. Tem uma hora que o negócio aperta. Tem uma hora que é preciso ir para o querite. Oh, meu Deus do céu. Ganhou terno, irmão, hoje. 1 Reis capítulo 17, Deus fala com Elias: Elias, esconde-te no querite. A palavra esconder no original ali é preparar-se. Não é esconder para assumir, é se preparar. Elias passa 3 anos no querite. E você sabe o que significa a palavra querite? A palavra querite no original significa colocar no tamanho certo. Ah, era para você ter dado uma piruleta, um glória a Deus, alguma coisa aí. Eu vou repetir. A palavra querite significa colocar no tamanho certo. Olha o que Deus faz. Ele olha para Elias e diz: tu não está no tamanho certo, Elias. Não está, tu não está. Vem cá, Elias, esconde-te ao querite. Elias passa 3 anos, escondido. Ninguém pronuncia o seu nome. Aí isso dói, não é? Porque a gente está querendo estar sempre na mídia.
A gente quer sempre que o nosso nome seja perneado, mas há um momento do deserto, há um momento do Querite, e lá no Querite, Deus vai colocando Elias no tamanho que Ele quer. O deserto te coloca no tamanho que Deus quer. A aprovação te coloca no tamanho que Deus quer. Então eu estou baseando na palavra de Deus e contra ela no argumento que há momentos em que as coisas parecem que não dão certo, mas não significa que Deus não esteja conosco. Não significa que Deus não esteja aprovando o nosso ministério. É porque Deus está nos colocando no tamanho que Ele quer. Porque quando você sair do Querite, não vai ter Acabe que vai resistir à autoridade de Deus sobre a tua vida. Não vai ter Jezabel que vai resistir à autoridade de Deus na tua vida. Não vai ter pecado que vai resistir. Porque na igreja tem algumas pessoas que se acham tão grandes, suficientes até demais, que o nariz é tão empinado. Ei, Deus vai te levar ao Querite. E você, quando sair do Querite, vai sair humildezinho, dependendo de Deus, cheio da graça de Deus para fazer a obra. Porém, Deus vai parar teu enterro primeiro. Eu vou terminar, porque a história vai continuar. Ei, profetiza assim: há uma história depois do cemitério. Diga para ele. Diga. Vocês estão entendendo? Há uma história. Alexandre. Há uma história depois do cemitério. Diga isso para o outro agora, para o outro. Diga para o outro irmão: há uma história depois do cemitério. Há vitória depois do cemitério. Há bênção depois do cemitério. Há vitória depois do encontro, irmão. A tua história vai continuar, porque o porém de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Levante a mão e receba o porém de Deus. O porém de Deus. Você vai sair do deserto. E o que me impressiona aqui, amados, é que a palavra diz assim: e o anjo bradou. O que significa bradar? Bradar no original significa gritar, falar em voz alta. Tem gente que reclama porque eu grito. Mas como não gritar? Irmão, se você sentisse o que eu senti, estou sentindo, você tem motivo também para gritar. Agora, se você está na condição de Lázaro, realmente você não sente nada. Não, pode acontecer o que acontecer. É preciso tirar a pedra, gritar o teu nome para tu vir para a vida. É? Mas eu, quando leio isso aqui, eu me empolgo, porque não era só eu que grito, não. Deus gritava também. O anjo de Deus, teofania de Deus, Deus fania aparições. As aparições de Deus. A Bíblia diz assim: e o anjo de Deus bradou: Agar! Na Bíblia. Meu amigo, imagine isso no deserto. Imagine isso no deserto. Se aqui já dá essa repercussão, imagine lá. Agora volte a alguns versículos. Você vai ver que quando ela sai da casa de Sara, Sara diz: manda essa, eu não quero essa não vale nada, não serve para nada. Ou seja, para Sara, Agar não tem nome. Para Sara, Agar não tem identidade. Mas para Deus, Agar tem nome, tem história, tem identidade. Porque lá no deserto ela grita: Agar! Fale o nome de alguém do teu lado aí. Fale. Olhe para ele, fala. Elso, fala, irmão, fala. A gente já sente uma alegria, sabe por quê? Isso prova que a gente está vivo, que a história, nós estamos dentro da história, é que Deus está conosco. Em segundo lugar, para terminarmos, porque Deus vai parar teu enterro? Está em Gênesis 50, que Ele vai transformar o mal em bem. Diga: mal
em bem. O único que pode transformar mal em bem é Ele, irmão. Não tem mais ninguém. Porque mal já está a conotação e a vertente da palavra mal já diz tudo, acabou e não há volta. Mas para Deus, que é soberano, Ele pega o mal e transforma em bem. Lembra da história de José? Lembra da história de José? Amados, eu vou terminar. Me dá mais 7 horas que eu já vou concluir. Escute bem. Se você analisar por que esse irmão, eu vou te levar para onde eu for, irmão. Olha, eu quero ir. Ô Manuel da Guia, Deus te abençoe. Da Guia, hein? Que coisa bonita. Irmão, agora dá uma olhada para o teu lado. Vê se esse irmão aí, gelado, mal-humorado, diga para ele, disfarce, irmão, porque todo mundo dá glória a Deus e você não está fazendo nada. Não é, meu pastor? Tem gente pulando e se alegrando e o outro está lá. Mas quando não era crente, passava 3 dias pulando no carnaval, gastando dinheiro naquilo que não era pão, até vestia roupa de mulher. Aí aceita Jesus, começa a ficar um pouco crítico. Qualquer movimento diz, não precisa disso, Deus não é surdo. Mas quando não era crente, ficava cantando aquela música de homem que larga a mulher e mulher que larga homem. Não é verdade? Aí vira crente, agora que você está com Deus, alegria completa, irmão, pula, louva, glorifica, é para Deus, é para Ele. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora dá uma olhada para ele, vê se ele já mudou, vê se ele já mudou. Já está mudando, não já? Já está mudando, já está mudando. Deus não vai perder batalhas. Eu vou terminar. Você lembra por quê José comeu, bebeu antes de se revelar para os seus irmãos? Você já analisou isso? Por quê? Por que José não disse assim, eu sou José? A Bíblia diz que ele come uma, come duas, bebe para depois se revelar. Por quê? Eu entendo que José queria ter certeza se ele, José, havia realmente perdoado os seus irmãos. E qual era a forma que ele ia descobrir isso? Comendo, andando, caminhando com eles. E ele caminhou uma, o coração está bonzinho. Ah, não tem nada. 2 vezes, não tem nada. Ele teve que se manifestar. O perdão verdadeiro é assim. O perdão não guarda nem gravetos. Esse negócio de perdão não fala, perdão não senta, não é perdão. Perdão verdadeiro é aquele que você perdoa, como José come, vai e não sente nada no coração. José se revelou. José disse, eu sou José. E é interessante que alguns capítulos atrás, os próprios irmãos, quando José perguntava por ele, os irmãos diziam, ele já não existe. Eu ouço isso bradar na minha alma nessa tarde. Eu vou falar, mas se eu não falo, pessoas que estão querendo dizer isso, acabou, não existe, é sonho apenas. São os irmãos de José na igreja. Os irmãos de José na igreja. Como está assim de irmão de José na igreja? Eu vou falar, tá louco para dizer acabou o ministério? Não tem nada, eu tá vendo? Eu sabia que ia dar nisso. São os irmãos de José. Mas esses irmãos de José não poderão deter o teu sonho e nem aquilo que Deus tem na tua vida. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso? Deus vai provar para os irmãos de José que Ele é Deus na tua vida. Por quê? Por que hoje nós precisamos brigar? Por que hoje nós precisamos denegrir a imagem de alguém? Por que hoje nós temos que derrubar alguém para crescer? Por quê?
Por quê? Se há espaço para todo mundo, se Deus usa cada um da sua forma, que a promessa de Deus é fiel. Nós, os pregadores, o Brasil é grande, ninguém se esbarra. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o sonhador na casa de Deus. Levante a tua mão direita e recebe o que eu estou recebendo. Oh, aleluia. Aleluia. José foi governador do Egito. Escute o que eu vou falar agora para terminar. A Constituição egípcia, dentro do seu parágrafo único, dizia o seguinte: no surgimento e na consagração de uma dinastia que vem, e a sucessão daquela que vai, é necessário que o novo governador ou o novo faraó caminhe nas principais ruas do Egito. Por quê? Porque não tinha internet naquela época, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Como é que o povo do Egito saberia que José é novo governador? Por quê? Porque a lei diz no parágrafo único que o arauto saía na frente, gritando assim: salve o governador. Isto é lei, é lei. Isto não é conversa, eu estudei isso. Isto é lei. E a história dizia que a carruagem do novo monarca deveria passar nas principais ruas da cidade do Egito. Isto é lei. Agora o que eu vou imaginar lá vem José. Eu vou revelar uma coisa. O meu nome é José, o meu primeiro nome é José. Viu? Eu vou revelar, meu nome é José Gonçalves de Carvalho Júnior. Que lindo, né? Nome do meu pai, goiano. Aí vem a carruagem, o arauto lá na frente: salvem o novo governador. Aí o povo tinha que sair da casa. A lei dizia no parágrafo único que deveria inclinar-se perante a nova autoridade. Aí eu estou imaginando, olha lá, olha onde eu vou chegar. Lá vem a carruagem trazendo José e vai passar lá na casa, na rua onde Potifar morava. Potifar e a mulher dele. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ai. Ai, ai, ai. Lá vem. O arauto gritou: salve o novo governador. Lá vai Potifar e a mulher. Aquela que quis, aquela que é o símbolo do espírito de pornografia, de adultério, de queda, porque ela é o símbolo de tudo isso. Derruba, pecado, traição, traindo mulher. Ela é o símbolo de tudo isso, Potifar. Símbolo da queda familiar, da destruição familiar. Olha o que Deus faz, olha o que eu penso. O arauto grita: salve o novo governador. O faraó, o Potifar olha para ela e diz: mulher, dobra o teu joelho. Olha quem está vindo aí, olha quem está vindo aí. Aquele que tu não conseguiu derrubar. Aquele que tu não conseguiu tirar ele da rota. Oh, Jesus. Oi, menese, que louco ienes. Paia, 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 papoia, pasi que lemnate, piana massuria bahai. Eu vou profetizar aqui biblicamente. Levante a tua mão. Eu recebo autoridade para dizer aqui que o espírito de pornografia, que o espírito de adultério, que o espírito da lascívia, que o espírito da separação, que o espírito da destruição familiar estão agora se inclinando perante a tua vida.
não tem força sobre você, e não tem força sobre o teu ministério, e não tem força sobre a tua família. Todo mal está dobrando agora, e você está passando porque tu foi fiel, e Deus vai honrar a tua fidelidade. Agora coloca a mão no teu irmão e profetiza isso para ele. Diga: o espírito de adultério não vai te atingir. A mulher de Potifar não vai conseguir cauterizar a tua vida. Obreiros, nós vamos rejeitar isso, rechachar isso. Volta para o inferno, a vitória é nossa. Deus vai pegar o mal, transformar em bem. Fica de pé. Eu não posso mais. Cinco coisas. Eu digo coisas ou elementos inanimados, vamos assim dizer. Pegaram na alça do caixão aonde José estava os seus sonhos indo para o cemitério. Primeiro, a inveja dos seus irmãos. Segundo, a cova. Terceiro, o cárcere. Ou seja, terceiro, a prostituição, a mulher de Potifar. Quarto, o cárcere. E quinto lugar, o esquecimento. 5 coisas pegaram e disseram: vamos enterrar os sonhos de José. Estava tudo pronto. Deus permitiu que a caravana fosse. Mas quando estava para entrar no cemitério, Deus muda a rota. E em vez da rota ir para o cemitério, a caravana, sabe para onde vai? Vai lá para o palácio de Faraó. E quando sair de lá, já sai governador do Egito. Coloque a mão no ombro do seu irmão. Ore por ele agora, ore. Olha, meu Deus, quanto choro nesta manhã. Deus está parando o teu enterro, pastor Reuel. Deus está parando o enterro dos teus sonhos. Ore por ele, ore. Ore, irmão, ore. Você que tem um coração intercessor, a caravana está sendo parada. Enterro. Olha o coveiro saindo frustrado do cemitério. Olha o coveiro com raiva porque não pode enterrar os seus sonhos. Eu profetizo que ninguém vai enterrar os teus sonhos, homem. Eu profetizo que ninguém vai enterrar os teus sonhos, cantores, obreiros, ninguém vai enterrá-los. Saia do teu lugar e ore por alguém que você quer orar agora. Eu sei que você quer fazer isso. Saia do teu lugar e ore por alguém. Saia do teu lugar e ore por alguém. Ore por alguém, eu quero que você ore por ele. Isso, Deus falou forte ao meu coração isto. Saia do teu lugar, ore por alguém. Você está desejoso de orar por alguém. Isso, deixa Deus te usar agora. Deixa Deus te usar agora. Deus vai te usar. Outra lá, vamos lá, obreiro. Deixa Deus te usar. Deus vai parar. Olha aí, isso, saia do teu lugar. Você que está entendendo a voz do Espírito Santo, saia do teu lugar e ore por ele. Porque ele é sonhador como você. Ele é sonhador como você. Você é um sonhador e ele também é. Ora. Oh, que graça, que chuva gostosa. Esta manhã é manhã de lágrima. Esta tarde do sacrifício já é tarde de lágrima. Isso, nós vamos voltar à moda do lenço, à moda do choro, porque Deus está parando o teu enterro. O caixão já está vazio, a viúva vai voltar com a vitória. Irmão, acredite, ora, aleluia. Vem cá, Elton, canta aquele hino aqui para nós. Aleluia. Ora, irmão, deixa Deus te usar. Agora é hora do Espírito Santo também te usar.
Ai, que congresso, que congresso. Sai do teu lugar. Eu estou insistindo aqui. Nós precisamos também da oração de vocês. Nós precisamos dessa oração de vocês. Obreiro também tem sentimento. Obreiro também tem sonhos. Obreiro também tem coração. Saia do teu lugar e ora. Saia do teu lugar e ora. Porque os teus sonhos não serão